Olá, professor Tixabe novamente, e hoje a gente vai de quinhentismo, uma disciplina tão fácil que se cair na prova a gente escreve no cantinho. Obrigado, examinador. Sério, ponto extra garantidão. Primeiro, qual que é o contexto? Pelo nome vocês estão ligados que tem a ver com o ano 500. Só que quinhentismo não é 500, é 1500. E daí fica fácil para vocês. Qual é o evento mais importante que aconteceu para a nossa história em 1500? O descobrimento do Brasil. Então ele está extremamente relacionado a esse primeiro século de exploração colonial. Ele corresponde aos textos que foram produzidos tendo o Brasil como foco em 1500 e 1600. Isso é importante porque não é necessariamente um texto que foi produzido dentro do território nacional, e sim tendo o Brasil como foco, né? São cartas, são textos de missionários que vieram para o Brasil. Duas questões extremamente importantes que devem ser levadas em conta. Primeiro, não possui valor literário, não são textos que você vai abrir aí para ler no banheiro, para ler antes de dormir, para ler deitado na rede no final de semana. Não tem valor literário, eles têm um valor histórico. São documentos que retratam a história do descobrimento nacional. E eles também não são considerados uma literatura genuinamente brasileira. Embora eles tenham sido produzidos no Brasil, eles estão muito mais dentro da cultura e da literatura portuguesa do que da literatura brasileira propriamente dita. Até mesmo porque a gente ainda estava caminhando, né? A gente ainda estava no primeiro século, era colônia, era Portugal, né? Ninguém imaginava que isso aqui seria um território independente. Mas vamos lá. Nós temos dois tipos de textos quinhentistas que nós classificamos em duas literaturas. Aquela que a gente chama de literatura de informação e aquela que a gente chama de literatura de formação. Cuidado, porque eu já vi várias vezes alunos entenderem os conceitos, mas na hora de passar para o papel confundir os nomes. Explicar o que é literatura de formação, chamando de informação e vice-versa. Fiquem atentos, porque daí é uma questão extremamente fácil e vocês estão dando bola fora e perdendo ponto de graça. Vamos pelo começo. A literatura de informação, ela é informativa, né? Isso é meio óbvio, né? Mas quem que vai ser informado do quê? Quem precisa ser informado? Voltem no tempo, imaginem-se em 1500, não há internet, não há telefone, não há televisão, não há satélite, não há nada. A única forma de nos comunicarmos é através de cartas. E quem precisa ser informado é o Reino de Portugal, a coroa portuguesa, do que está acontecendo no Brasil, nesse território que eles recém descobriram. Então são cartas que são narrativas e descritivas sobre esse primeiro período aqui no Brasil. São textos que são enviados à coroa portuguesa em que literalmente são explicados o que estava acontecendo aqui durante o período exploratório. Para deixar bem mais claro para vocês, imaginem assim... Epa, foi mal, já voltamos. Imaginem que os navios portugueses tinham dentro deles um responsável que era chamado de escrivão, que vinha para a terra nacional e ele literalmente escrevia tudo o que estava acontecendo. Ele andava pelo território nacional e ia descrevendo, ia descrevendo, ia descrevendo. Porque, né, vocês já tentaram contar uma história para alguém nos mínimos detalhes, sem nenhuma foto e sem nenhuma anotação? Cara, obviamente pela memória a gente vai se perder. Imagine então nessa situação em que uma viagem entre Portugal e Brasil de navio demora meses, semanas, né? Então não tem como o cara chegar lá e relatar. Fora a questão da segurança também, né? Esse escrivão aí podia morrer, afinal essas viagens não eram extremamente seguras, então os registros serviam para isso. Dentre os registros, dentre essas cartas que fazem parte dessa literatura de informação, a gente pode citar a primeira carta produzida em território nacional, que se chama Carta do Descobrimento ou Carta do Achamento, né? Uma vez que há um debate de que Portugal já sabia dessa terra e ele não descobriu, mas isso eu deixo o professor de História resolver com vocês. Essa carta existe, a gente tem ela para ler, e eu peguei um pedaço aqui para a gente ler, para vocês terem uma ideia de como era a descrição. Esse é o momento em que ele descreve como são os índios, né? O momento que eles encontram os índios. Ali andavam entre 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas,
e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, Deus muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então ele descreve esses primeiros encontros com os índios nessa primeira carta. Mas não é a única, tem mais. Se vocês pesquisarem para dar uma lida nesses textos, tem um monte, mas o que é importante é vocês lembrarem disso aqui. São cartas informativas, narrativas e descritivas sobre o período colonial exploratório brasileiro. Tranquilos? Então vamos ao segundo tipo, que é a literatura de formação. Também o nome é autoexplicativo. O que é formar uma pessoa? É educar, né? Pensa nisso. Ah, eu sou formado em letras, eu sou educado em letras. Ela era uma literatura jesuítica. O que são esses jesuítas? São padres da Companhia de Jesus que foram enviados para vários países, inclusive aqui no Brasil, para aumentar o número de católicos. Vocês precisam se lembrar que estava rolando uma reforma protestante, a Igreja Católica estava perdendo seus clientes, então ela iniciou projetos de expansão. Entre esses projetos estava a Companhia de Jesus, que era, num português bem claro, uns padres rambo pra caramba, porque eles iam pro Brasil para matar onça, para matar índio. Os caras eram ninja, os caras andavam armados, entravam no meio da Amazônia, mas eles ainda eram padres. E eles fizeram os seus textos aqui no Brasil para duas pessoas, dois tipos de pessoas, os índios que aqui habitavam e os colonos. Como que foi essa literatura aos índios? Gente, pense assim, estou falando com uma pessoa que nunca viu um português na vida, nunca conversou com uma pessoa diferente do que ele está acostumado. Não existe a ciência da linguística, não existe uma tradutologia muito específica ainda, a gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. De que forma eu vou educar esses índios para os valores da cultura europeia portuguesa? Através de teatro. Não tem outra forma. Eles não vão ler um texto, eles não vão compreender uma missa se não houver um teatro explicando como funciona. E quando a gente diz essa literatura de formação foi teatro aos índios, não imaginem uma peça muito complexa de Shakespeare que os índios assistem e no final fazem aquelas carinhas de susto. Não, são teatros básicos que ensinam os índios a serem cristãos e escravos, porque uma das coisas que fica bem claro na própria carta do descobrimento, na literatura de informação, é que os portugueses ficaram muito felizes de encontrar uma mina de escravos no Brasil. Só que os índios não têm essa cultura de posse, de dono, então eu preciso educá-los. Como que eu vou ensinar o índio a se portar, a trabalhar? Então esses teatros eram para isso, eram coisas básicas, de como pegar num talher, de como cuidar da lavoura, de como ser um cristão, de como comungar. Então, boa parte da literatura de formação são esses teatros aos índios. Só que não era só isso, né? Esses jesuítas também tinham que manter os colonos bons cristãos. Então, eles fizeram textos que são as missas, que são os sermões, que eram rezados, falados aos colonos, nas grandes missas, nos grandes eventos religiosos. Então, também temos essa literatura de formação moral para os colonos. Esses textos também eram informativos na sua parte. Os jesuítas também enviavam cartas à própria igreja, né, ao Vaticano, contando o que estava acontecendo aqui. Mas é bem tranquila essa diferença, tá? Literatura de informação, cartas à coroa, literatura de formação, trabalho dos padres no Brasil. Beleza, meus queridos? Eu fico por aqui. Bons estudos para vocês e que a força esteja com você. Nos vemos no futuro. Abraço!